decidiu trazer aqui o porta-voz, capitão do Corpo de Bombeiros, André Elias, para falar um pouco dessa instituição que tanto nos orgulha. Capitão, bom dia, tudo bem? Bom dia Danilo, bom dia Marco. É uma grata satisfação poder fazer parte do programa e contar um pouquinho aí da história dessa gloriosa instituição que teve seu nome construída a muita dura, muito sangue derramado também. Capitão, o senhor pode começar dando alguns números do Corpo de Bombeiros? Qual o efetivo, quer dizer, quantos homens há trabalhando no Corpo de Bombeiros, quantos caminhões, equipamento? O senhor poderia falar um pouco sobre isso? Com certeza. O Corpo de Bombeiros, primeiramente, né, para que a gente possa situar o cidadão, o Corpo de Bombeiros ele pertence à Polícia Militar aqui no estado de São Paulo. Então, nós somos policiais militares que atuamos no serviço de bombeiros, conforme a nossa Constituição designa, né, o serviço de prevenção a incêndios, combate a incêndios e busca e salvamento. Atualmente, nós somos em aproximadamente 8.200 homens e mulheres que compõem a tropa do Corpo de Bombeiros, que atuam diuturnamente no estado de São Paulo e nos seus 645 municípios. Nós contamos com uma frota de aproximadamente também 2.200 veículos que integram o atendimento de ocorrência, que fazem também os serviços administrativos que são importantes e que também estão à disposição da população em caso de necessidade, em caso de urgência. O Corpo de Bombeiros tem por característica deslocar seu efetivo dentro do estado, independente de qual área de atuação. Então, se nós temos uma ocorrência grande em determinado local do estado, nós deslocamos a tropa do estado inteiro para atuar nessa área. E me permita, Danilo e Marco, não só no estado de São Paulo, mas nós contamos durante esses 145 anos com missões importantes, tanto nacionais quanto internacionais. Uma que eu destaco e que é mais recente, a Turquia, o terremoto que assolou a Turquia, no qual o Corpo de Bombeiros enviou uma delegação autossuficiente para ajudar nas buscas às vítimas na Turquia. Então tivemos uma operação e uma participação bastante notória e bastante elogiada pelo governo turco e pelo Itamaraty também, que foi o órgão responsável por providenciar, né, essa nossa ida. Então, trata-se de uma instituição grandiosa, trata-se de uma instituição muito séria e muito comprometida com a excelência na prestação de serviços de emergência à população. Capitão, o senhor falou, passa aí de mulheres, né, formando o efetivo. Qual o percentual de mulheres? Quantas mulheres tem no Corpo de Bombeiros? Olha, são aproximadamente 800 mulheres que compõem o efetivo. É um número aí que beira os seus 10% da tropa, é um número bastante baixo, mas é um número que vem crescendo gradativamente. São profissionais excelentes que não perdem nada para nenhum outro gênero. Então eu deixo aqui, inclusive teremos agora em maio o Dia da Policial Feminina, no qual o comando da Polícia Militar está preparando uma grande homenagem para essas profissionais que merecem todo o nosso respeito, que fazem tudo da mesma maneira, sem ter nada que a gente possa falar que não são capazes, né? Então, o nosso respeito e carinho a essas profissionais. Capitão, bom dia, Danilo Gobato aqui. Estava dando uma olhada na história, né, da corporação, quando, né, desde o início, né, em 1880, né, há 145 anos, portanto, né, que no início ali a seção era composta por aproximadamente 20 homens, né, 20 homens ocupando parte ali do prédio na rua do quartel, hoje rua 11 de agosto, e agora o capitão trouxe esse número de mais de 8.000, não é? Então hoje 8.000 homens aí, homens e mulheres na ativa. Também peguei alguns números do Corpo de Bombeiros no estado de São Paulo em 2024. Ocorrências atendidas 576 mil, salvamentos 68 mil, incêndios 67 mil, resgates 228 mil, vítimas atendidas 240 mil, e aí tem, né, prevenções a afogamentos, ações de educação pública, as ligações do 193
uma ligação a cada 10 segundos. Uma ligação, quase 3 milhões de ligações aí no 193. Então os números aqui impressionantes, né, do Corpo de Bombeiros do Estado. Capitão, gostaria de entender qual que é a reclamação mais frequente, né? Porque o bombeiro não atua só no combate às chamas, ao incêndio, né? O que nesse 193, nesse número 193, de mais comum acontece no dia a dia, hein, capitão? Olha, esses números são realmente verídicos, são números expressivos, né? Nós atendemos uma ocorrência a cada 1 minuto praticamente, e nós transportamos ou então realizamos atividades de salvamento a vítima a cada 2 minutos na cidade de São Paulo, que significa que a cada 2 minutos alguém necessitou do Corpo de Bombeiros e foi atendido, foi transportado, recebeu os primeiros socorros. Obviamente, a ocorrência que mais nos assola e que tem o maior número de vítimas por todos os anos, né, a gente acompanha esses números, são os acidentes de trânsito. E, portanto, a atividade de prevenção que a gente mais tenta atingir a população é com relação aos acidentes de trânsito, especialmente motocicletas. São os maiores números que acontecem, né, no estado de São Paulo, são os números que mais gera demanda para o Corpo de Bombeiros. Então, nós precisamos conscientizar a população de que o trânsito ele é bastante perigoso e ele deve ser dado a devida atenção. Nós estamos conversando com o capitão e porta-voz do Corpo de Bombeiros, André Elias, falando aí dos 145 anos dessa corporação. Capitão, eu imagino que como o SAMU, os bombeiros enfrentem muita dificuldade no trânsito de São Paulo. Como é que é isso? Como é que as pessoas podem ajudar? É verdade. A gente, apesar de nos deslocarmos com caminhões grandes, iluminados, uma cor bastante chamativa, né? Aquele vermelho bem chamativo, a gente tem inclusive um adesivo na frente dos caminhões que vem escrito bombeiros ao contrário. Se a gente olhar para o caminhão e ver a frente dele, está escrito bombeiros ao contrário, né? Isso justamente é para que o motorista, quando ele esteja no trânsito e uma viatura esteja atrás tentando passar, ele consiga ler no seu espelho retrovisor da maneira correta. Então você olha pelo espelho retrovisor e lê bombeiros. É uma das dificuldades, obviamente, as pessoas distraídas no trânsito, ouvidos fechados, ouvindo música alta, que não ouvem a sirene e acabam não dando passagem. A gente pede encarecidamente para que a população atenda a esse chamado, a esses sinais luminosos e sonoros, porque na verdade nós estamos indo fazer um salvamento, é alguém que está precisando de ajuda e, portanto, a gente conta com a empatia de todas as outras pessoas para auxiliar nesse deslocamento, para que seja o mais rápido possível, para que a gente possa chegar a essa vítima o mais rápido possível, né? A gente costuma dizer que a gente tem a hora de platina, então em até 1 hora essa vítima ela deve estar no hospital recebendo o melhor atendimento possível, e isso faz com que esse deslocamento seja muito importante, com que essa agilidade seja muito importante. A gente tem uma média aproximadamente de tempo-resposta de 19 minutos na capital, o que, em que pese ser um tempo elevado, para uma megalópole como São Paulo, é um tempo relativamente razoável para se chegar a uma vítima desde o momento em que a gente recebe a ligação e chega até essa vítima, né? São 19 minutos. Então é um tempo bastante razoável para uma megalópole como São Paulo, mas a gente depende ainda também da colaboração dos demais cidadãos e dos motoristas, principalmente. É uma dificuldade, Danilo, esse deslocamento. Claro que nos horários de pico ele acaba sendo pior, mas a gente vai ali com toda a calma, com toda a educação, solicitando passagem a todos esses motoristas. Além disso, a gente conta também com o apoio do Comando de Aviação da Polícia Militar, então, para aquelas ocorrências que são mais graves e que nós já dispomos de um protocolo, a gente aciona o helicóptero da Polícia Militar, do CAV-PM, que nos auxilia e tem, né, é um transporte extremamente rápido para as vítimas mais graves, é um meio de locomoção extremamente versátil, a depender aí, obviamente, de um pouso em locais não homologados.
numa ocorrência que a gente está atendendo, a gente procura uma área aberta para que o helicóptero possa pousar e a gente desloca a vítima até o helicóptero e aí sim o transporte seja feito via aérea, né? É um meio de locomoção também bastante, um vetor, né? Um vetor bastante profícuo para o transporte de vítimas graves. Capitão, hoje cedo, um tremor de terra de magnitude 3,4, magnitude regional, não é? Foi sentido no interior do estado de São Paulo, no município de Itajobi e também ali próximo de Catanduva, não é? Estou pegando aqui as cidades que registraram esse tremor de terra, né? Catanduva, Pindorama e Marapoama, de acordo com a plataforma Sentiu Aí, que é do Centro de Sismologia da USP, né? É um abalo sísmico de baixa magnitude, né? Mas que foi registrado pela rede de sismografia brasileira, né? Analisado pelo Observatório Sismológico da UNB. Gostaria de saber do senhor, capitão, se o Corpo de Bombeiros recebeu algum chamado, algum alerta, teve algo que chegou aí até a corporação? Pois é, esses tremores eles acabam sendo um pouco mais normais do que a gente pensa. É claro que 3.1 na escala ele acaba sendo sentido, mas tremores de 2, de 2.5 são até, digamos assim, naturais que aconteça. O Corpo de Bombeiros, e é muito importante a gente frisar, dificilmente recebe chamado por conta de abalos sísmicos. A gente vai acabar recebendo chamado caso haja um sinistro grande em função desses abalos. Então, para tranquilizar a população, principalmente o interior do estado, que foi onde foi sentido, não tivemos nenhuma ocorrência relacionada a esses abalos sísmicos, a esse abalo sísmico especificamente. O Corpo de Bombeiros continua no atendimento normal das ocorrências que acontecem diuturnamente, mas não em virtude desse abalo. Mas, claro, precisamos novamente conscientizar a população de que nós estamos à disposição da população, que em qualquer dúvida a população deve ligar no 93, que é o telefone do Corpo de Bombeiros, que passe as informações com calma e o mais precisa possível para o atendente, para que a gente possa deslocar as viaturas corretas para o atendimento dessa ocorrência e garantir que a segurança da população está ok, né? Que a população está segura. Então, não hesitem em ligar o 93 e acionar o Corpo de Bombeiros por qualquer eventualidade. Capitão André Elias, a gente tem uma homenagem aqui, na verdade, né, a história da Rádio Bandeirantes, 88 anos no ar, a corporação Corpo de Bombeiros completando 145, né, e a gente acompanhando, né, ao longo de todos esses anos, né, a mobilização de todo o efetivo aí do Corpo de Bombeiros em grandes incêndios, em grandes ocorrências, e o Corpo de Bombeiros também sempre muito atencioso aqui com a Rádio Bandeirantes, né? A gente resgatou, capitão, no nosso CEDOM, no Centro de Documentação e Memória da Rádio Bandeirantes, um incêndio que teve no Mapping no dia 27 de outubro de 1989. O repórter que estava lá era o Newton Flora e o capitão Gato do Corpo de Bombeiros explica, né, um pouco sobre esse incêndio. Então, nesses 145 anos da corporação, vamos trazer um registro aqui de 89. Vamos ouvir. Bem, nós vamos conversar com o capitão Gatti do Corpo de Bombeiros, ele que teve um trabalho incessante aqui nesse incêndio no prédio do MAP. Capitão, como é que começou, onde começou, até onde o incêndio chegou? A gente pôde avaliar que o incêndio ou começou no terceiro andar e se propagou para cima até o último andar. Ou pode ser que tenha começado no sétimo andar, onde o foco estava maior, sétimo, oitavo andar, e acabou por fagulhas pegando alguns outros andares mais para baixo. Mas esses andares foram rapidamente dominados. E o fogo acabou por ficar mais intenso, principalmente no oitavo e nos dois últimos andares. Agora, capitão, me diga uma coisa. Como é que se comportou o público aqui no edifício do MAP na hora do incêndio? O público e também os funcionários, já que isso aqui é uma cidade ambulante. Me parece que dado ao treinamento do pessoal aí de brigada, ao pessoal do próprio MAP, mais os equipamentos que eles possuem, parece que funcionou. Conseguiram tirar todos sem uma vítima qualquer.
De 1989, esse áudio resgatado do Centro de Documentação e Memória da Bandeirantes. Felizmente, não é? Graças ao treinamento aí do pessoal da Brigada de Incêndio, não houve vítimas nesse incêndio no Mapping, 27 de outubro de 89, mas São Paulo tem outras tragédias, né, capitão? A gente lembra aqui do edifício Joel, Mandraus, Grande Avenida, na própria Avenida Paulista, na Barra Funda, no centro de São Paulo, e o Corpo de Bombeiros sempre atuando, né, não só em operações aqui mesmo no estado de São Paulo, mas também, como o senhor colocou, até na Turquia, nesse terremoto. Uma história muito bonita, né, Sabino, que a gente aqui parabeniza, viu, capitão, toda a corporação e do Corpo de Bombeiros. Eu que agradeço e relembro também, né, Mandraus e Joelma, que foram edifícios que sofreram sinistros em 1972 e 74, respectivamente. O Joelma com mais de 300 feridos e 187 mortes. Então, parte icônica da história do Corpo de Bombeiros. E faço das palavras do capitão que atendeu o incêndio do Mapping, né, a brigada de incêndio que atuou e a evacuação do prédio, possibilitando não termos vítimas. Ao longo da história, a legislação de segurança contra incêndio vem sendo implementada todo ano. Nós tivemos agora, no final de fevereiro, começo de março, o lançamento das novas instruções técnicas do Corpo de Bombeiros. É uma legislação que é bastante abrangente, é uma legislação bastante dura, mas é uma legislação que vem demonstrando a sua eficácia ao longo de todos esses anos. Nós não temos mais eventos catastróficos com tantas mortes, justamente em virtude por conta dessa legislação, por conta de oferecer aos novos estabelecimentos, aos novos prédios, edifícios, edificações, áreas de risco, possibilidade dos seus ocupantes evacuarem em caso de sinistro, garantindo assim a sua segurança e garantindo também que os sinistros, os incêndios não sejam mais tão catastróficos. Então, é parte da história do Corpo de Bombeiros, esses incêndios anteriores, né, históricos, mas é parte também da história do Corpo de Bombeiros, o avanço da legislação no que diz respeito à prevenção. Isso é muito importante a gente frisar. Capitão e porta-voz do Corpo de Bombeiros, André Elias. Hoje o Corpo de Bombeiros ficou, aliás, esse mês, né, comemorando 145 anos. Muito obrigado, viu, capitão? Parabéns. Bom dia para o senhor. Imagina, eu que agradeço mais uma vez, Danilo, Marcos, estamos sempre à disposição. Obrigado por esse serviço que vocês da imprensa prestam, que é muito importante, que a gente conta tanto também. Um grande abraço. Muito obrigado, capitão. Parabéns. Às 11h11